Olá pessoal, aqui é o professor Ismar e essa é mais uma dica de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ângulos. Bom, o primeiro ângulo que nós vamos trabalhar aqui vai ser o seguinte, ó. O que é um ângulo, né? O ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem em um plano com uma das regiões determinadas por ela. Então basicamente, se eu fizer aqui duas semirretas de mesma origem, essa origem eu vou chamar de vértice do meu... de vértice, né? Então notem, aqui eu tenho o vértice C, aqui eu tenho o ponto D e aqui eu vou ter o ponto E. O ângulo ele é sempre medido, ou em graus, tá? Então a gente pode medir um ângulo em graus e eu também posso medir esse ângulo em radianos. Tá? Como a gente está trabalhando aqui com o 8º ano, né? Esse vídeo é direcionado a esse público, a gente vai trabalhar somente com graus. E para eu medir esse ângulo, né, gente, como eu vou usar graus, graus significa essa abertura aqui. Então, quando eu tenho um ângulo, na verdade, o que está acontecendo? Ó, notem que aqui eu tenho o ângulo, é o ângulo DCE. Né? Então, esse ângulo DCE, é o ângulo 53,21. À medida que eu altero, né, essa abertura da semirreta, eu também altero o valor do ângulo em graus. Tá? Então, basicamente, esse é o ângulo. Né? Então, eu tenho duas semirretas, CD e CE, e um vértice e o ângulo aqui. Ok, gente? Então, bem simples assim. E agora, nós vamos ver a classificação dos ângulos. Né? Quando eu classifico os ângulos, eles podem ser classificados como ângulos agudos. Tá? Então, o que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Então, por exemplo, bom, então aqui nós temos os seguintes ângulos. Ó. Nós temos o ângulo A, B, A, vou arrumar aqui o Ozinho, que é o O, A, O, B, tem 90 graus. Tá? Esse ângulo a gente chama ele de ângulo reto. Então, um ângulo que tenha 90 graus é chamado de ângulo reto. Okay? Então, ângulo reto é quando o ângulo tem 90 graus. Esse é o ângulo reto. Ok, gente? Então, o ângulo reto é igual a 90 graus. Nesse caso, é o ângulo AOB. Se o ângulo tiver 0 graus, ele é chamado de ângulo nulo. Então, um ângulo nulo é um ângulo que tem 0 graus. Certo? Então, esse é um ângulo nulo. Então, o ângulo nulo tem 0 graus. O ângulo reto tem 90 graus. Tá? Então, o ângulo nulo seria o ângulo BOP, onde eu não tenho nenhuma abertura. Agora, suponha que eu crie outro ângulo aqui. Ó. Vamos pegar esse ângulo aqui, por exemplo. Tá? Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele agora de ponto P. Eu vou mudar ele, então eu vou chamar ele de P. Pronto. Esse é o meu ângulo P. Observem o seguinte. Se eu medir esse ângulo aqui, ó, o ângulo POB, ele tem 35,1 graus. Este ângulo aqui, ele é um ângulo agudo. Agora, aqui é 0. Ó. Então, quando eu tenho 0 graus, eu tenho um ângulo nulo, eu não tenho ângulo, né? À medida que eu vou abrindo esse ângulo, notem, ó, ele vai de 0 até 90 graus. Até aqui, ele é um ângulo agudo. Então, esse aqui a gente chama de ângulo agudo. Ao chegar aqui, ele vai ter 90 graus, ele vai ser um ângulo reto. Tá? Então, este ângulo aqui é o ângulo que nós chamamos ele de ângulo agudo. Então, o que é um ângulo agudo? É um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Então, um ângulo agudo é um ângulo que está entre 0
e 90 graus. Então, ângulo qualquer entre 0 e 90 graus, nós chamamos ele de ângulo agudo. Depois, eu ainda tenho o ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, que é esse aqui. Reto. Então, aqui nós temos um ângulo reto. Depois, nós temos um ângulo passando de 90 até 180 graus, ele é um ângulo que nós chamamos ele de obtuso. Então, toda essa angulação aqui, ó, é chamada, então, partindo daqui, passando os 90 até chegar, né, no 180, ele vai ser um ângulo obtuso. Então, qualquer ângulo maior que 90 e menor que 180, nós chamamos de ângulo obtuso. Certo? Então, o que é um ângulo obtuso? É um ângulo que está entre 90 e 180 graus. E depois nós temos ainda o ângulo de 180 graus, que é quando ele fecha, né? Notem, aqui eu vou ter um ângulo de 180 graus. Então, um ângulo de 180 graus, nós chamamos ele de ângulo raso. Então, esses são os ângulos, né, que nós vamos trabalhar. Então, é quando o ângulo tem exatos 180 graus. Então, pessoal, basicamente o que nós temos é um ângulo nulo, que é quando é 0 graus. Depois nós temos os ângulos agudos, que vai de 0 a 90. Depois nós temos os ângulos de 90 a 180, que são os obtusos. Ok? Então, espero ter ajudado vocês, né? E bora fazer exercício.